Você já sentiu que mesmo entregando tudo, mesmo sendo elogiada, mesmo tendo cliente, mesmo sua agenda estando cheia, você já se colocou assim naquele momento que você olha e fala assim, cara, eu acho que eu não sou boa. Eu acho que eu sou uma farsa. Eu acho que eu poderia estar fazendo mais, entregando mais. Essa sensação é péssima. E essa sensação, ela vai da estagiária, daquela que está começando, até aquela CEO que ganha milhões. Nós, mulheres, temos muito essa sina de ter a síndrome da impostora. Eu já passei por isso. E eu lembro que quando eu comecei a ter essa síndrome da impostora, eu ficava com medo de ficar ouvindo elogio. Quando as pessoas vinham com elogio, eu já achava que era, porra, tá me tirando, sabe? Achava assim, porra, tá de sacanagem na minha cara. Ou deve estar, assim, debochando. Sabe? Eu tinha, de verdade, essa sensação. Porque eu olhava para os meus trabalhos, eu olhava para o que eu fazia, e eu não conseguia ver beleza naquilo ali. Eu sempre queria fazer melhor, eu sempre achava um defeito. E isso tem um lado até bom, mas é muito mais ruim do que bom. Porque você se para muito. E eu sou Vivi Siqueira, empresária, estou aqui no Vivicast, ainda não sei se esse vai ser o nome, porque esse é o 2º episódio. E eu ainda estou treinando, tentando, e eu tô aqui fazendo o que a minha síndrome da impostora disse pra eu não fazer, fazendo, sabe? Porque eu tô há anos querendo fazer um podcast dessa forma, vídeos pro YouTube dessa forma, e eu nunca fazia, porque eu tava sempre esperando o melhor momento, o melhor cenário, a melhor forma de ser feita. E agora eu liguei o foda-se pra tudo e decidi botar minha cara aqui e fazer, porque só assim eu vou conseguir ajudar empreendedoras como você, mulheres que sempre se olham, mulheres que são foda, mas elas se olham e acham que são uma merda. E isso aqui é muito a minha cara falando, porque eu sei o que é isso. Eu já passei por essa situação. Eu olhava os meus trabalhos, eu já embaixadora da L'Oréal, imagina, eu chegar onde eu cheguei, que ser embaixadora da marca número 1 de beleza no mundo, ditar a tendência e olhar o meu trabalho e achar ele sempre uma merda. Eu sempre achava o trabalho dos meus colegas muito melhor do que o meu. E isso é muito ruim. A gente precisa entender ou diferenciar essa voz, sabe? Porque eu costumo falar para os meus filhos, para as pessoas que eu conheço, que nós temos 2 vozes dentro da nossa cabeça. Que uma é do anjinho e outra é do diabinho. Isso tinha muito antigamente em desenho animado, sabe? Tem sempre o anjinho e o diabinho. E se a gente ficar dando a voz pro diabinho, cada vez mais ele fica mais potente. O fogo dele vai queimando mais a gente. E vai eliminando mais as nossas aptidões, as nossas habilidades, a nossa criatividade. A nossa forma de fazer, que é tão única, é tão nossa. E a gente não consegue enxergar o quão potência ela é. O quão maravilhosa ela é. E o quão ela pode melhorar cada vez mais. Porque não é ruim você se autocriticar, é até muito bom. O excesso de confiança nem sempre é muito bom, mas a confiança verdadeira, sendo equilibrada, você olhando a verdade, isso vai fazer com que você ouça muito mais o anjinho. Quando o anjinho fala para você que você é boa, que o teu trabalho ficou foda, que o teu TCC foi foda, que a tua pesquisa foi muito boa. Então, não importa onde você esteja profissionalmente. A síndrome da impostora, ela pega qualquer mulher. Então, se você está começando, você precisa acreditar na sua criatividade, nas suas intenções. Se você já está lá, grandona, você precisa saber que você pode mais também e que o que você faz é muito bom. E assim você vai potencializar não só você vai potencializar todo mundo que está ao seu redor. Sempre que você cair nessa parte da impostora, você vai precisar fechar os seus olhos e perguntar para si mesma, porque lá no fundo a gente sabe. Isso é real? O que eu faço? Eu fecho os meus olhos e fico eu dentro de mim. E aí eu procuro sair, olhar tudo que eu faço como se eu fosse uma pessoa estranha. E ali eu vou olhar e vou falar assim, será que eu pagaria por esse trabalho? Será que eu elogiaria, eu aplaudiria essa pessoa que está falando? E aí, quando você usa a crítica real, você vê que você é boa. E que você está se colocando para baixo porque você é acostumada a isso. Porque a gente tem essa insegurança que é muito peculiar da mulher, de nunca se achar boa o suficiente. Que a gente veio de um lugar que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E vai ter uma hora que a gente não vai ser boa em alguma das coisas que a gente faz, e tá tudo certo, porque a mulher ela tem uma jornada dupla, muitas vezes até tripla. A mulher, além dela ter a profissão dela, ela tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, ou da mãe, ou de alguém da família. E sim, alguma coisa nessa história não vai estar 100%. E aí você é acostumada a ouvir sempre a crítica daquela coisa que você deixou para depois mesmo, para ser mais ou menos, porque naquele momento não é prioridade da sua vida. E você leva isso para tudo.
Então, quando eu falo muito aqui, eu sei que eu consigo falar para mulher, para homem, mas para mulher o buraco é mais embaixo. A mulher, ela sofre muito mais dessa síndrome de impostora. Eu nunca vi um homem não se achar tão foda assim. A maioria dos homens que eu conheço se acham muito foda. Mesmo quando eles são de bosta, sabe? Mesmo quando eles... Sabe aqueles homens? Até quando é relacionamento, né? Não, eu sou... Ele acha que ele lavou uma louça, ele tá fazendo coisa pra caceta. Pois é isso. Ele já acha que só aquela louça, ele é bom pra caralho. E você que arruma a casa, lava a louça, administra, ou você faz o cardápio, passa pra empregar, enfim, você se acha mais ou menos. Então, você não está enxergando a sua verdade. E isso é muito importante que você enxergue. A sua verdade, para que você não caia nessa síndrome da impostura e não consiga elevar o seu nível. Porque ela vai te retraindo. Porque nunca você tá bom, nunca tá bom para você fazer. Nunca tá bom. Olha o meu caso aqui no podcast. Nunca era, eu não tenho lugar, eu não tenho como gravar, eu não sei o quê, eu não tenho tempo. Basta você colocar como prioridade, saber que você é bom e você vai fazer acontecer, porque aqui eu vou estar ajudando tanta gente, e é isso que eu gosto de fazer, poder ajudar as pessoas. E por que eu estou me privando disso? Por que eu preciso de uma puta estrutura, fazer algo cinematográfico, se eu só preciso de uma câmera e de um microfone, e depois de postar? Simples assim. Tá vendo como a gente coloca tudo muito mais complexo do que ele é? Então, quando você olha para dentro e você vê a real verdade, você consegue sair dessa síndrome, tá? Você consegue abafar a voz do diabinho e botar mais alto o volume do anjinho, que vai fazer você escalar. A síndrome da impostora, ela não só te faz sentir menor, ela faz com que o mercado te enxergue menor. E isso não é bom. Se você não enfrentar isso, o que pode acontecer com você? Primeira coisa, você vai cair na ansiedade de estar sempre se comparando com todo mundo. Você vai começar a procrastinar, porque você vai ter muito medo de errar. O que eu fazia na história do podcast. Você vai fazer com que as pessoas não te vejam no teu tamanho, porque você vai estar sempre se diminuindo e essa energia vai rodar. Então, tudo isso você vai estar atraindo para você se você não enfrentar a síndrome da impostura. Segundo a KPMG, 75% das mulheres executivas não se sentiam boas o suficiente, mesmo estando em cargos de liderança. Então, essa é a hora de ressignificar. Bora fazer o seguinte, eu vou te mostrar algumas estratégias que você vai sair desse lugar. A primeira estratégia é nomear, é você entender quando acontece essa voz sabotadora. E aí você vai começar a não dar ouvidos para ela. Uma outra coisa que você vai fazer é conquista. Toda sua conquista você vai comemorar. Não importa se seja uma conquista de um dia, tipo, hoje eu não comi açúcar. Vamos lá, se o seu problema é esse, tá? E aí, se você conseguir no final do dia não comer açúcar, você comemora. Não importa como. Você vai comemorar, mesmo que seja assim, parabéns pra mim na frente do espelho. Isso é muito importante de se fazer. Uma outra coisa que você vai fazer é parar de focar na perfeição e focar na consistência. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, não adianta você achar que você vai fazer uma primeira coisa foda pra caceta. Não vai. Você vai fazer meia boca e tá tudo certo, porque ninguém começa fazendo muito foda. Todo mundo começa do zero. Então, você vai fazer com consistência. Você vai ali, ó, dia após dia, não importa. É igual quem entra na internet, que aí começa a postar, e aí no começo tem um like, tem 2, e aí você vai postando, você vai melhorando, daqui a pouco você começa a trazer pessoas, as pessoas começam a ver, aí você vai crescendo. Gente, é tudo assim para todo mundo. Então você vai fazer isso. E a outra coisa, você vai trocar de ambiente. Se o ambiente você tá, não tem ninguém que reforce para você o quanto você é boa, ou que, poxa, aquilo ali que você fez foi legal, você não precisa ficar também recebendo elogio todo dia, sabe? Isso também não é uma necessidade. Mas se você fez um trabalho que você viu, que entregou, que você trouxe resultado, tem que ter alguém nesse lugar que fale pra você, nossa, que bacana que você fez. Se você só tiver gente que te bota pra trás, troca de ambiente, não anda com essas pessoas. Porque elas não vão estar te fazendo bem. Então, ressignifica tudo isso. Essas são as estratégias que eu tô te ensinando para você poder mudar e calar essa boca dessa sabotadora que tá aí dentro de você. Bora de lá, bora tirar ela. A confiança, ela não vem antes da ação. Ela só vem depois que você age. E se você já se encontrou dessa forma ou se encontra dessa forma, você também pode fazer algo que vai te ajudar muito. Pensa em 3 situações que você entregou algo muito melhor do que você imaginava. Você vai escrever essas situações e você vai sempre relembrar que você pode ser boa. É muito importante que você tenha clareza, porque contra dados não existe argumento. Então você tem dados que você pode fazer um trabalho muito bom, o que você já fez ou que você faz esse trabalho. Tendo esses dados,
você vai estar toda hora apagando essa sabotadora que está dentro de você. Conta pra mim se você já teve a síndrome da impostora, se você vive essa síndrome, como tá sendo, como foi. Bota aqui nos comentários que eu quero saber de você. Até o próximo.